Pedro atinge marca histórica na Libertadores com as cores do Flamengo. Atacante rubro-negro está cada vez mais marcando seu nome na história da competição. O Flamengo venceu o Milionários na noite da última terça-feira 28 e garantiu a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Com 2 gols de Pedro e 1 gol contra, o rubro-negro conseguiu manter a segunda colocação e estará nas oitavas. Além de se manter na briga pela artilharia, o camisa 9 do Fla acabou alcançando um feito importante. Ele entrou de vez na briga para se tornar um dos maiores jogadores da história da competição. Pedro entra no top 5 brasileiros com mais gols. Com os gols marcados na última partida da fase de grupos, Pedro chegou a 24 gols marcados na Libertadores durante toda sua carreira. Com isso, ele supera Célio e Rony e assume a 5ª colocação na lista dos brasileiros que mais vezes balançaram as redes na competição. Agora, ele está atrás de grandes nomes como Gabriel Barbosa, Luizão, Fred e Palhinha. Caso ele consiga manter a média nesta temporada, será muito possível que ele entre no top 3. Ele está somente a 1 gol da colocação, e pode vir a chegar a esta marca já nas oitavas. Para assumir a liderança de Gabigol, o camisa 9 precisará de 8 gols para roubar o posto. Vale lembrar que Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024 até o momento. O jogador do Flamengo soma 20 gols marcados em 25 partidas disputadas. Messi ou Cristiano Ronaldo? Felipe Luiz revela qual o mais difícil de marcar. Felipe Luiz enfrentou ambos os craques em inúmeras ocasiões durante seus anos na Espanha. Durante uma entrevista com Fred Bruno, o ídolo do Flamengo, Felipe Luiz, foi questionado sobre quem era mais difícil de marcar, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. O ex-lateral, que teve uma longa e bem-sucedida carreira no Atlético de Madrid, não hesitou em eleger Messi como o adversário mais complicado de enfrentar. Felipe Luiz enfrentou ambos os craques em inúmeras ocasiões durante seus anos na Espanha, especialmente em um período em que o Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, se destacou ao desafiar a hegemonia de Real Madrid e Barcelona. Fred pediu para o ex-jogador dizer qual o grau de dificuldade em marcar os dois craques e ele atribuiu nota 10 para Messi e 9 para Cristiano Ronaldo. Duas lendas. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são 2 dos maiores jogadores da história do futebol, tendo conquistado praticamente tudo em suas carreiras. As discussões sobre quem é o melhor entre os dois são frequentes e acaloradas entre fãs e especialistas. Durante sua carreira no Atlético de Madrid, Felipe Luiz ganhou 2 títulos da Liga Europa, uma La Liga, e disputou 2 finais de Champions League, ambas contra o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Após seu retorno ao Brasil em 2019 para jogar pelo Flamengo, ele continuou a adicionar títulos ao seu currículo, incluindo a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O respeito e a admiração de Felipe Luiz por Messi são evidentes, refletindo suas experiências desafiadoras em campo contra o gênio argentino. Ao mesmo tempo, sua trajetória repleta de conquistas e enfrentamentos contra os melhores do mundo dá ainda mais peso à sua avaliação. Grêmio. Salário de Rodrigo Caio no clube é revelado e surpreende a todos. Zagueiro terá salário considerado bem acessível na equipe de Porto Alegre durante seu contrato. Aos 30 anos, Rodrigo Caio finalmente definiu seu futuro e acertou com o Grêmio. Ele, que estava sem clube desde que deixou o Flamengo, vinha sendo especulado em diversos clubes. Agora, fechado com o Grêmio, o defensor passará pelo seu 3º time na carreira, visando encerrar um novo ciclo vitorioso, assim como teve no Flamengo. Rodrigo, que apesar de sua qualidade, vem já há alguns anos, sofrendo com lesões, o que fez diversos times descartarem sua contratação. O próprio Grêmio investiu com cautela e pagará ao jogador vencimentos de apenas R$200 mil por mês. Rodrigo Caio aceitou as condições do Imortal. A informação é do jornalista Diego Torbes e prova que para jogar no tricolor, o defensor teve de sofrer uma redução brusca em seu salário, já que nos tempos de Flamengo, segundo Wilson Pimentel, o atleta recebia algo em torno de R$650 mil por mês. Não obstante, a fonte afirma que o contrato do atleta também deve prever bonificações por metas atingidas. Ainda assim, dificilmente os valores se igualarão aos que o zagueiro tinha no ano passado. O jogador chegou nesta quarta-feira 29 a Porto Alegre, onde realizou exames e deve, já nos próximos dias, ser anunciado como reforço do Imortal. O Grêmio, que ainda hoje bateu o The Strongest por 4-0, com gols de Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes, e deu um novo passo para se classificar na Libertadores. Flamengo. Ayrton Lucas tem lesão confirmada e pode ficar do clássico.
Ayrton Lucas teve lesão no músculo posterior na coxa esquerda e poderá ser desfalque do Flamengo no Clássico dos Milhões. Na tarde desta quarta-feira, 29, o perfil oficial do Flamengo postou em suas redes sociais que Ayrton Lucas teve constatada uma lesão no músculo posterior na coxa esquerda. Dessa forma, o lateral é dúvida para o Clássico dos Milhões. Ainda conforme a nota, o perfil rubro-negro não informou a complexidade da lesão, tampouco o tempo de recuperação, mas afirmou que o atleta já realiza tratamento no departamento médico do CT Ninho do Urubu. A lesão de Ayrton Lucas aconteceu na vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Milionarios pela Libertadores, na última terça-feira, no Maracanã. O atleta sentiu um incômodo na coxa esquerda e precisou deixar o campo aos 40 minutos do primeiro tempo. E agora? Com o clássico contra o Vasco se aproximando, é esperado que Ayrton Lucas desfalque o time num primeiro momento. Para o lugar do camisa 6, Matias Vina, que entrou em seu lugar no último jogo, deve ser a primeira opção de Tite. A lesão de Ayrton Lucas pode significar um problema para Tite, caso seja algo sério. Com a Copa América se aproximando, Matias Vina poderá ser convocado para disputar o torneio e atrapalhar os planos do time rubro-negro. Ayrton Lucas registra 23 partidas com a camisa do Flamengo esse ano. Em linhas gerais, o camisa marcou 2 gols e distribuiu 3 passes. Além disso, ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Carioca de 2024. Próximo compromisso. Portanto, o Flamengo tem agora em sua agenda o Clássico dos Milhões contra o Vasco no próximo domingo 2. O jogo será em São Januário, às 16 horas de Brasília, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. SAF do Brasileirão quer superar o Flamengo e assinar com o meia Oscar. Jogador está em reta final de contrato na China e aparece na mira dos clubes brasileiros. O Flamengo é um dos grandes interessados na contratação de Oscar. Nome muito bem visto no mercado da bola do futebol brasileiro, o meia caminha para retornar ao país. O vínculo do jogador com o Xangai Port se encerra ao fim desta temporada e Oscar já decidiu que não irá renovar. Desta forma, uma transferência ao Brasil se torna a possibilidade mais real. Assim, o Flamengo, que tenta a contratação já há algum bom tempo, surge como o maior interessado. Internacional e São Paulo também vêm de interesses antigos. Porém, não são os únicos. Flamengo vê um novo interessado em Oscar. Isso porque, conforme repercutido pelo jornalista Alexander Vieira, o Cruzeiro também está na jogada. A Raposa, apesar de não ter oficializado uma proposta, teria feito uma sondagem recentemente. O time de Belo Horizonte mira reforços de peso para o segundo semestre e o ex-jogador da seleção brasileira aparece como desejo. Porém, Alexander ressaltou que o rubro-negro do Rio é, de fato, o mais avançado nesta disputa. Enquanto isso, Oscar segue atuando no futebol da China. Ele que nesta temporada por lá, soma incríveis 7 gols e 9 assistências em apenas 13 partidas. Hoje com 32 anos de idade, o atleta ainda soma passagens por clubes como Chelsea, Internacional e São Paulo. Nos Blues, conquistou 4 títulos, incluindo o bicampeonato da Premier League.